primeiro, o que é que está em causa, não é? A maior parte das pessoas não tem bem noção do que é que significava uma coisa e outra, não é? Portanto, há algumas diferenças entre as propostas, mas estamos a falar de um alívio fiscal que neste momento era mais simbólico e é mais simbólico que outra coisa qualquer e que surge na sequência, enfim, indo às origens, na sequência de uma coisa que começou há um ano, quando o PSD pela primeira vez apresenta uma proposta, depois o PS não aprovou essa proposta, não sei se te recordas, ainda foi antes da aprovação do Sim. Orçamento de Estado, em E depois setembro, foi e quase depois a seguir incorporada vai no fazer orçamento. uma proposta que não era igual, mas era diferente, e agora o PSD resolveu voltar, o Primeiro-Ministro resolveu voltar à proposta anterior. Anterior. E, portanto, o que fica entre a proposta original e, a proposta, e o Orçamento de Estado e aquilo que vem agora não era grande diferença. E, para se ter uma ideia, por exemplo, até aos 900 euros, até porque é o limiar de não descontar nada, não havia alteração nenhuma. Até aos 1200, a diferença entre as duas propostas era de 2 euros. E o alívio era ou de 4 ou de 5 euros, portanto. Até aos 1500, outra vez 2 euros. A diferença entre as propostas. Até aos 1800, 2 euros também. Até aos 2100, 3 euros. Nos 2800 é mesmo 0 euros, as propostas são iguais. Portanto, o que nós temos é algo, portanto, podemos dizer assim, está bem, mas então porquê? Disse, aliás, o Rui Rocha, o líder da Iniciativa Liberal, que aquilo é uma tempestade no copo d'água, porque muita coisa diferenciava as duas propostas. Na verdade, eu creio que há mais do que isso. Há mais do que isso aqui, porque nós temos uma proposta que insiste e reforça aquilo que é a progressividade do IRS e outra proposta que, não aliviando essa progressividade, pelo menos não a reforça, que era a proposta do Governo. E isso, na minha perspectiva, pode ser relevante. Ou mesmo, eu considero que é relevante. E digo isso porque nós muitas vezes olhamos para as propostas de forma isolada. E, portanto, ontem a discussão era aliviou mais a classe média, aliviou menos a classe média, faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. Bem, isso é a discussão política e pronto, estamos a 2 dias de umas eleições, é normal que aconteça. Agora, eu acho que nós, quando fazemos escolhas políticas, que muitas vezes tendemos em Portugal apenas a não considerar que são escolhas, a considerar que são benesses, ou pagamento de dívidas, ou dívidas ao eleitorado, ou algo de semelhante, ou então que o dinheiro cai do céu, muitas vezes não percebemos, não entendemos que quando optamos por exemplo, fazer um investimento numa determinada área, em princípio não vamos fazer noutra. Nós fazemos isso em casa, não é? Todos os dias. Temos que escolher, ou compramos um carro melhor, ou uma casa melhor, isto se tivermos dinheiro para isso. Ou então, ou vamos almoçar ao restaurante e almoçamos em casa, se almoçarmos em casa poupamos dinheiro e se calhar podemos ir almoçar a um restaurante melhor no fim do mês, ou então fazer uma viagem no fim do ano. Tudo isso são escolhas que nós fazemos. Sabemos que o dinheiro nunca chega para tudo, admito que algumas pessoas possam chegar, mas na maior parte das pessoas o dinheiro não chega para tudo e em Mas Portugal, os desejos são ilimitados, não é? em Portugal não chega seguramente para tudo e, portanto, por exemplo, eu referi-se há pouco no lançamento do programa e acho que vale a pena repetir. As escudos. A discussão foi apenas isso cria compromissos para o futuro e temos compromissos orçamentais, portanto temos a necessidade de contas certas. Ou então vamos corrigir uma injustiça para o interior, essas coisas. O debate, e na altura, também foi como agora, o Chega juntou-se ao PS e aboliram os escudos. Na altura, o Instituto Mais Liberdade publicou um pequeno gráfico que é muito interessante. Porquê? Isso custa 180 milhões de euros, abolir os escudos. Isto corresponde a 37% de toda a receita do imposto do IUC, daquele imposto que tanto discutimos aqui há uns meses atrás por causa do agravamento para os carros anteriores a 2008. 37%, portanto, é mais de um terço. Portanto, representa mais de metade daquilo que Portugal investe em ferrovia. Representa a quase totalidade do que Portugal investe em metropolitanos. Portanto, nós estamos a optar por colocar os cidadãos portugueses a suportar um custo fiscal, porque vão ter que compensar as operadoras das escutas,
um custo fiscal que não é pequeno, apesar de tudo é um valor elevado, eh, para uma medida que foi vendida como sendo para beneficiar as populações do interior, mas sabemos que, não sei a percentagem, mas grande parte dos que circulam naquelas estradas não são do interior, apenas as usam para atravessar o interior e que muitos, por exemplo, são turistas, que noutras ocasiões são uma espécie de maus da fita, bombos da festa. Portanto, todas as políticas correspondem a escolhas. E também no caso do fisco, não é só escolher se achamos que é mais importante dar um micro alívio fiscal a quem tem menos de 1.500 euros, discurso de André Ventura ontem, ou à classe média que ganha um pouco mais, como discurso de Paulo Rangel ontem. Há opções aqui diferentes e eu acho que, em boa parte, é isso que vale a pena discutir. Vamos lá ver. Primeiro que tudo, olha, ontem nós tivemos, ontem não, sim, espera aí, já me baralho com os dias da semana, na terça-feira, anteontem, tivemos aquele encontro todo o dia, na nova SPE, no Estoril, em que tivemos a falar com muitas pessoas sobre o país daqui a 10 anos. Uma das coisas que eu, entre aquilo que foi lá dito e eu depois conversei com algumas das pessoas que lá estiveram, percebi, é que mais do que uma disse-me que quando anda pelo país, quando fala, por exemplo, designadamente, quando fala com empresas, elas não falam de algumas coisas que as pessoas às vezes falam. Dizem que um dos grandes problemas das empresas, neste momento, em Portugal, é encontrar, contratar e depois conseguir reter talento. Porque muitas delas querem crescer, querem inovar, querem fazer coisas diferentes e não conseguem encontrar, apesar de, teoricamente, nós termos cá mais licenciados e jovens com outra formação. A geração mais bem preparada do A geração mais bem preparada, sabemos que quase metade delas está a ir-se embora, provavelmente a melhor metade, ou pelo menos boa parte da melhor metade, e quem procura, quer dizer, dizia-se, precisamos muito de imigração por causa da falta de mão de obra. Claro, em alguns setores de atividade, mas nos setores mais dinâmicos não é essa imigração pouco qualificada que resolve os problemas. Eles precisam mesmo de pessoas qualificadas. Qual é um dos grandes problemas para reter pessoas qualificadas? É dar-lhes perspectivas de futuro, dar-lhes a ideia de que rapidamente essas pessoas podem progredir. Ora, se pensarmos que isto é um problema do país, temos que olhar para aquilo que torna difícil a progressão nas carreiras. E uma das coisas que torna difícil a progressão nas carreiras é que o custo fiscal e contributivo de uma progressão numa empresa é muito elevado para as empresas. E eu vou-te dar alguns elementos que ajudam a perceber isso. Alguns deles são retirados de um estudo da SEDES, portanto, a SEDES, entidade, centrista, equilibrada, que faz estudos muito interessantes, e alguns desses estudos, para teres uma ideia, há aqui algumas coisas que eu considero muito relevantes. Por exemplo, comparação aqui ao lado com Espanha. Com Espanha, primeiro, nós temos 9 escalões de IRS. Já vamos ver como é que isso se compara na Europa. A Espanha tem 6. Pronto. Há países na Europa que têm apenas 1. Há países que têm 2. Mas já vamos falar um pouco sobre o problema da progressividade fiscal e o que é que ela representa. Em Espanha, para pagar a taxa máxima, que em Espanha é 47%, em Portugal é 48%, em Portugal, a partir de 80 mil euros, eu pago 48% e julgo que em cima disto ainda há a contribuição de solidariedade. Sim. Em Espanha, sabes quando é que eu chego aos 47%? Não. Nos 300 mil euros. É uma diferença. Estamos a falar de valores que, apesar de tudo, para a média, para pequena parte da população. Mas, com 60 mil euros, a partir de 60 mil euros são 37%. Em Portugal, a partir de 50 mil, já estou nos 44% praticamente. Os 37% acontecem a partir dos 40 mil. Portanto, é uma diferença muito grande. Estamos a falar de diferenças muito significativas e estamos a falar do país aqui ao lado, não é? Se formos para outros países, as diferenças ainda são maiores. Se pusermos em cima disso a diferença, quando somo
os impostos e as contribuições para a Segurança Social, então ainda é mais avassaladora. Portanto, a diferença de rendimento para as pessoas, portanto, o que corresponde, portanto, o ordenado líquido que se leva para casa, é sempre, quer dizer, praticamente sempre, é sempre superior a 9%. Muitas vezes superior a 10% entre Portugal e Espanha. Portanto, pego num ordenado, tiro as duas coisas, e em Portugal, com o mesmo ordenados relativamente baixos, portanto, estamos a falar ordenado anual de 21.000 euros, portanto, é dividido isto por 14, dá 1.500 euros por mês. Nesses ordenados, eu em Espanha dou 1.500 euros a uma pessoa, em Portugal dou 1.500 euros a uma pessoa, ela leva para casa menos 10% em Portugal do que leva em Espanha. Pronto, isto diz-nos um bocadinho qual é o nosso problema em reter pessoas em Portugal. Porque uma empresa em Espanha, com o mesmo esforço, dá ao trabalhador põe mais dinheiro no bolso do trabalhador do que em Portugal. Quer dizer, e se formos para países com diferenças salariais maiores, ainda maior é a diferença. Portanto, isto é um sinal de que eu tenho um sistema fiscal, quer dizer, e isto agrava-se conforme eu vou subindo na escala salarial. Portanto, isto é um sinal que eu tenho um sistema que é pouco competitivo para eu conseguir reter em Portugal quadros. E atenção, eu não estou só a falar de jovens que imigram. Eu estou a falar de jovens que imigram e de quadros que muitas vezes as empresas precisam e que também, olha, imigram com I. Portanto, não é imigram com... Portanto, vêm para Portugal. Quer dizer, se eles estiverem em Portugal... Aquele mecanismo que existia, e que, enfim, não sei bem o que é que a Espanha vai fazer, que era permitir que quem chegasse, isso acontecia muito em algumas empresas, quem chegasse ao país ou regressasse do estrangeiro, tinha um perdão fiscal, digamos assim, que corresponde a 50% do IRS nos primeiros 5 anos, salvo erro, que era um mecanismo, pronto, que quase todos os países europeus têm, precisamente para competirem por quadros. O anterior governo disse que ia acabar com ele, este governo ainda não disse o que é que vai fazer. Mas, se calhar, decide fazer isso, mas como são pessoas ricas, entre aspas, o Chega e o PS vão achar que é tudo um erro. E com esse tipo de medidas, nós não facilitamos a vida às pessoas, porque há uma coisa que eu creio que alguns destes deputados que tomam estas medidas não têm a mais pequena ideia de como é que nas empresas se fala as pessoas falam uma com as outras e negociam os seus salários. Não devem ter ideia que aquilo que interessa para os trabalhadores é o salário líquido. E que muitas vezes é difícil explicar à pessoa que, já o salário líquido nem sempre corresponde rigorosamente. Duas pessoas com o mesmo salário podem ter salários líquidos diferentes, porque depende da situação familiar. Pronto. Mas, independentemente disso, muitas vezes as empresas que não estão fixadas em contratos coletivos e coisas desse género, e hoje em dia são muitas, ou pagam acima dos contratos coletivos, falam com as pessoas assim. E, portanto, o que acontece é quando, para reter um trabalhador, é preciso dar-lhe mais 100, 200 ou 300 euros, a empresa o que faz é procurar ver como é que consegue pôr esse dinheiro no bolso das pessoas da forma mais barata possível, o que é logo um estímulo à evasão fiscal. A dar a volta. A dar a volta. E encontrar outras formas de pagamento. Primeira questão. Há uma permanente corrida de gato e o rato entre a autoridade tributária e a economia, porque a economia está sempre à procura de formas de não ser tão penalizada fiscalmente e a autoridade tributária está sempre à procura de formas de ir atrás de quem faz isso. Por exemplo, uma coisa que apareceu na discussão sobre o Orçamento de Estado no último ano era a tributação autónoma. A maior parte dos cidadãos não fazem ideia do que é a tributação autónoma. A tributação autónoma foi uma invenção da autoridade tributária para ir tributar certo tipo de gastos que as empresas têm, mas que ela desconfia que não são gastos estruturais, são gastos para pagar mais aos seus trabalhadores, ou para compensar. As empresas pagam pouco IRS, sobretudo que as PMEs e as pequenas empresas pagam pouco IRC, é porque não se metem as contas da tributação autónoma, as tributações autónomas. De facto, as percentagens de IRC aplicados a pequenas e médias empresas é comparativamente baixo, mas depois a tributação das tributações autónomas pode elevar e leva substancialmente aquilo que as pequenas e médias empresas uma das coisas que nós notamos em Portugal
é A complexidade fiscal. não, e a quantidade de carros de empresas que existem. Portanto, que são carros ao serviço dos seus quadros, portanto, correspondem a dinheiro, não é? Porque se as pessoas, se a empresa não lhes der o carro, elas têm que comprar um carro, mas que, apesar da tributação autónoma, porque é uma das coisas que está sujeita à tributação autónoma, apesar da tributação autónoma, compensa mais do que ficar mais de 50% do que se paga à pessoa a ser entregue à Segurança Social e ao fisco. Portanto, há sempre este jogo do gato e do rato. E, portanto, quando a situação, quer dizer, se as pessoas tiverem noção que este é um problema, vão tentar fazer uma coisa que eu ontem, quando estava a preparar isto, nem tinha ideia que tinha sido assim. Vão tentar regressar, se possível, ao espírito original do IRS. Que era? Ora bem, já vou ler um bocadinho do decreto-lei do IRS. O IRS foi criado quando? Foi criado em 1988 e foi uma grande reforma fiscal. Foi na mesma altura que foi criado o IRS, o IRC e o IVA. Foi a maior reforma fiscal que houve em Portugal nas últimas décadas. As pessoas às vezes esquecem-se disso, não têm ideia que isso aconteceu. Portanto... Muito por força da entrada de Portugal na CEE. O IVA por força da entrada de Portugal na CEE, o resto, enfim... Não necessariamente. Não necessariamente. Mas o IVA, claramente, não é? Porque depois o IVA é também receita da União Europeia, portanto era necessário acabar com uma atrapalhada de impostos que nós tínhamos em Portugal. Ora bem, o que é que nós tínhamos antes? Eu ainda me lembro desse tempo. Ainda me lembro desse tempo. Quer dizer, já trabalhava nessa altura e, portanto, havia antes uma coisa chamada imposto profissional, portanto, que por regra era um imposto pago logo à cabeça nas empresas, não é? Portanto, para quem era trabalhador por conta de outrem. E era igual para todas as profissões? Na altura, a função pública não pagava imposto profissional, não pagava impostos. Era uma situação muito diferente. Os funcionários públicos não pagavam impostos, estavam livres do problema. E depois havia o imposto complementar. E era no imposto complementar que se fazia a agregação dos rendimentos todos. Portanto, quem tinha mais com emprego, quem tinha outros rendimentos de capital, rendimentos de rendas, coisas assim do género, era no imposto complementar que se juntava tudo. Ora bem, isso acabou e passou a haver o IRS que junta tudo. E, portanto... no único documento declaras tudo. No único documento está tudo e está tudo junto. E na altura, e este ponto é que eu acho muito interessante, na altura, o que foi dito nesse momento foi que, primeiro ponto, a adoção de uma escala de taxas de imposto sobre rendimento das pessoas singulares tem que ser caracterizada por uma progressividade branda, no sentido de contrariar, quando possível, o efeito negativo do imposto sobre o esforço do trabalho e a formação de capital e a incitação ao desenvolvimento da economia subterrânea. Esta era a ideia que havia para o IRS. E outra coisa, muito importante também, os benefícios fiscais, por representarem exceções às regras da equidade e suscitarem a erosão das bases de incidência, deverão ser outorgados apenas em casos excepcionais e devidamente justificados. 35 anos em cima disto, deu cabo disto tudo. Quer dizer, não foi uma coisa que começou agora, começou logo, não é? Começou logo a seguir. Começámos a aumentar a progressividade do imposto e começámos a multiplicar os benefícios fiscais, a tornar aquilo numa renda que muitas pessoas não se entendem. Então, quando chegamos ao IRC das empresas, ainda é pior. Mas é uma forma de orientar, deixa-me chamar-lhe, bons comportamentos, não é? Os benefícios fiscais tentam incentivar bons comportamentos. Os benefícios fiscais podem fazer isso, mas podem muitas vezes fazer isso, mas há um estudo, um estudo que é há uma comissão que estudou o assunto, identificou 542 benefícios fiscais, e 127 nem se percebeu para que é que serviam. Portanto, porque isto portanto, nós passamos a fazer reformas fiscais nos orçamentos de Estado e, portanto, e muitas vezes em cima de pressões políticas conjunturais ou então pressões corporativas conjunturais e, portanto, num ano é porque fala-se muito da natalidade e então é um benefício fiscal para a natalidade ou então para a creche ou então para não sei o quê, mas depois no outro tira-se e fica um rendilhado absoluto. E, portanto, tudo isto
é muito relevante, porque, entretanto, o que aconteceu? Nós estamos numa situação que tornámos o imposto super progressivo. Portanto, mesmo super progressivo. Dos mais progressivos da Europa. E achamos que isso é muito importante para haver justiça social. Aliás, não achamos. Estamos constitucionalmente obrigados. A Constituição Portuguesa tem uma norma que estabelece que um imposto deve ser, eu vou ler a norma que vale a pena, o imposto sobre rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as necessidades dos rendimentos do agregado familiar. Isto é a norma constitucional. O que é que são necessidades de rendimento do agregado familiar? Como é que isto se mede por um imposto? Portanto, como é que se mede por um imposto, não é? Mas está escrito na Constituição, é o artigo 104, número 1 da Constituição. E depois continua, a tributação de património deve contribuir para a igualdade dos cidadãos, a tributação de consumo visa adaptar a estrutura de consumo à evolução das necessidades de desenvolvimento económico e de justiça social. Portanto, nós achamos que a política fiscal, em vez de ser um instrumento de economia e a justiça social ser feita através de acorrer às situações sociais, deve ser um instrumento de justiça social. Isto não é uma invenção nossa. A ideia da progressividade dos impostos, do imposto de rendimento, vem do século XIX. É uma ideia antiga. John Stuart Mill já escreveu sobre ela. John Stuart Mill é um grande filósofo liberal. Muitas pessoas consideram que até é uma pessoa bastante esquerda. E John Stuart Mill tem textos considerando o imposto progressivo um roubo, porque viola o princípio da igualdade. Bem, o que é que acontece na prática? Mais uma vez, na prática, é uma coisa que, por acaso, eu até achei graça ele estar a dizer isso. No outro dia, o Coutinho Figueiredo, num debate, disse que aquela ideia que muitas vezes cria-se um imposto sobre uma coisa má, uma empresa má que nós não gostamos, e fica-se com a ideia que são os acionistas dessa empresa que pagam o imposto. Quando o que acontece, quase sempre, quando nós fazemos isso, é que de uma forma ou outra o custo do imposto, que o imposto é um custo para as empresas, vai acabar por refletir-se no preço dos produtos no consumidor. Quer dizer, pode não ser imediatamente, pode ser um ano depois, pode ser uns meses depois, umas semanas, acaba sempre da mesma forma. Ora bem, como eu, quando falo com os trabalhadores, se for um empresário, aquilo que negociei com eles é salários líquidos. A progressividade do imposto não acaba com desigualdade nenhuma. Porque como eu tenho que lutar para reter talento, se eu tiver que lutar para reter talento, naturalmente muitas vezes vou ter desigualdade salarial dentro da empresa, eu posso considerar que há desigualdade excessiva e considero que em muitos casos há desigualdade excessiva. Mas, ao fazer isso, o imposto não me resolve nenhum problema, não acaba com nenhuma desigualdade. Apenas torna ainda mais desigual o salário base. Porque o salário base fica maior. Mas o salário líquido, que é aquilo que importa para as pessoas, continua a ser desigual, não há, porque é isso que conta no fim do dia. Quer dizer, da mesma forma que o preço final se forma com todos os custos das empresas, e se aparecer um imposto em cima das empresas, elas vão refletir isso no custo final. No caso do IRS, a desigualdade salarial no salário líquido não acaba por ter um imposto progressivo. Apenas complica a vida, a progressão nas carreiras, a vida das empresas, as perspectivas de futuro, apenas prejudica isso. Portanto, é mais uma vez não perceber como é que estas coisas funcionam. Por isso, é muito interessante verificar, e eu recorro mais uma vez a um gráfico do Mais Liberdade, em que tem isso bem apanhado. Eu não tinha bem a noção de até que ponto os nossos novos escalões de IRS, repara, só o governo de António Costa, penso que acrescentou 4, eram 5 e agora temos 9. Dentro desta política, o que é necessário é, na prática, pôr uma parte pequeníssima da população a pagar os impostos quase todos. Nós, em Portugal, salvo erro, 10% da população que pagam 50% do IRS, ou mesmo mais. Portanto, é uma coisa muito significativa. Ora bem, quando eu olho para os países europeus, onde este dogma da progressividade do imposto nunca desapareceu, eu tenho 4 países, todos os países do leste da Europa, todos os países novas economias de mercado, porque durante muito tempo foram economias planificadas, que têm apenas um escalão de imposto. Um escalão de imposto não quer dizer que o imposto não seja progressivo, porque eu posso ter uma taxa fixa, e se isentar até um determinado rendimento de imposto, portanto, se houver uma isenção até um determinado rendimento,
Isso significa, por exemplo, se eu tiver, eu vou explicar como é que isto funciona. Sim, se eu ganhar 1.000 euros, por hipótese, se eu ganhar 1.000 euros, se a taxa de imposto for 10%, eu ganhar 1.000 euros, pago 0. Se ganhar 2.000, pago 10% sobre 1.000 e 0 sobre os primeiros 1.000. O que quer dizer que eu pago 5%. Se eu ganhar 3.000, pago 10% sobre 2.000 e 0 sobre os primeiros 1.000. Portanto, há uma progressividade, só que é uma progressividade mais suave. E isso acontece em alguns países? Isso acontece em alguns países. Na maior parte destes países que têm a taxa fixa facilita imenso, não é? Porque a carga burocrática fica tudo muito mais simples. Fica tudo muito mais simples com uma taxa fixa do que estas complicações dos cálculos, o cálculo, as tabelas de retenção na fonte, tudo isso. Há umas contas que nós nunca fazemos. Eu, a primeira vez que li sobre essas contas foi num jornal americano, e percebe-se porquê, que é o custo de cobrar impostos. Claro. E o custo de cobrar impostos é enorme. Portanto, isto eles explicavam o porquê das isenções de impostos para determinado tipo de rendimentos. É que, para lá da questão de que é bom, eles acham bom estimular os negócios e não sei o quê. Helena, eu lembro-me de uma altura que eu pagava, já não sei que imposto é que era um imposto municipal qualquer. Mas era uma coisa que era ridícula. Era escudos, era meia dúzia de escudos. E como acontece quando os impostos são muito baixos, tu às vezes até se esqueces de pagar. Quando o imposto é alto não te esqueces porque sabes que depois vem uma multa pesada. Mas se for uma coisa que é quase nada, pode chegar a carta à casa, não reparas, olha, fico para amanhã e depois esquece. E aconteceu um ano isso. Esqueci-me. Comecei a receber cartas registadas. Gastaram muito mais em cartas. Não, comecei a receber cartas registadas. Depois tive que ir a um apartamento que até da Câmara de Lisboa pagar aquilo. Foi-me atrapalhada, uma complicação. Eu depois fiz as contas, só uma carta registada era mais do que o imposto que eu paguei. E eu recebi para aí 3. E depois, quando cheguei lá, ainda tive que fazer mais não sei quantas coisas. E depois não paguei logo, ainda tiveram que mandar uma carta com o apuramento final, com a multa. Uma loucura absoluta. Portanto, precisamente por isso há cobranças que é melhor não fazer, custa mais cara a cobrança do que fazê-las. Mas, independentemente disso, continuando, por exemplo, apenas 2 escalões de imposto, em vez dos nossos 9. Tem países como, por exemplo, a Irlanda. A Suécia, que toda a gente acha que é um modelo social equitativo, onde há pouca desigualdade, e há muito menos desigualdade que em Portugal. A Suécia não faz isso através do imposto. Não é através do imposto que faz isso. Mesmo com 3 escalões, temos países como a Itália, como a Dinamarca, outro país nórdico, como os Países Baixos, outros países com um Estado social fantástico. Portanto, a Alemanha depois tem 4, depois vai subindo por aí acima. Mas portanto, acima de nós, só um país que é quase português, que é Luxemburgo, enfim, tem 23 escalões. Tem 23 escalões. Nós temos 9. Para compensar a grandeza do território. Pois, mas aquilo é uma coisa, deve ser quase um escalão por pessoa. E por metro quadrado. Por metro quadrado. Bem, portanto, eu diria que aquilo que parece uma coisa de trívia, €1 para aqui, €1 para lá, não é? Mais um euro, dou-te menos €1, que é a discussão que há um bocadinho entre o Chega e o PS e o PSD e o CDS. Por outro lado, se eu quiser, é assim, em termos de filosofia do sistema fiscal, não é trívia. E o que nós devíamos estar a discutir era se queremos manter novos escalões de imposto, se queremos diminuir a progressividade do IRS. Eu sei que diminuir a progressividade do IRS significava que, num primeiro momento, ou eu abdicava de receita, ou ia ter um aumento da desigualdade nos salários líquidos. Mas isso adaptava-se em 1 ou 2 anos, porque os salários adaptam-se logo, imediatamente. Os salários, se calhar, mais depressa que a receita. Os salários, provavelmente, mais depressa que a receita, porque, quer dizer, se as pessoas de repente percebem que alguém fica a ganhar menos, as empresas compensam para ninguém ficar prejudicado. Até porque podem provavelmente poupar noutras áreas. Portanto, há uma adaptação muito, muito rápida. Agora, é necessário ter vontade de fazer, é necessário ter vontade de acabar com estes benefícios fiscais todos e limpar o estábulo, como às vezes dizia, não é? Portanto, para pôr aquilo um bocadinho direito. E desse ponto, e sobretudo pensar, onde é que está o nosso problema? O nosso problema está, ponto 1, a carga fiscal é excessiva. A carga fiscal e contributiva, então essa é muito excessiva. E, portanto, além desse que é um problema de base, temos outro problema que é a forma como distribuímos a carga fiscal, penaliza as progressões na carreira, penaliza a captação de pessoas mais qualificadas e ambiciosas e, portanto, no limite, penaliza a captação e a retenção de talento, que é algo que nós precisamos como país e que as empresas
cada vez mais necessitam, se querem, aumentar a produtividade, que é um dos nossos grandes problemas, é que a economia cresce, mas com produtividades baixíssimas, o que significa que as pessoas ganham pouco e trabalham muitas horas. E para isso é necessário mudar um bocadinho o nosso padrão de emprego, e para mudar um pouco o nosso padrão de emprego também passa por termos um sistema fiscal mais amigo da economia e mais amigo da ambição, de progressão, porque hoje o que acontece, eu sinto essa aflição e sinto que é muito diferente do tempo em que eu comecei a trabalhar. Repare, eu apanhei no princípio da minha carreira esta reforma fiscal, portanto, já estava a trabalhar em 88, é que hoje as empresas, nomeadamente empresas como esta em que nós estamos, têm imensa dificuldade em conseguir dar vias de progressão às pessoas, porque isso tem um custo fiscal brutal. Portanto, e como tem um custo fiscal brutal, elas estão sempre um pouco tolhidas. Quer dizer, isto é um microcosmo daquilo em que nós vivemos aqui, mas isto de certeza que se passa um pouco por todo lado. As pessoas com quem eu falo falam muito disto. E se nós queremos um país mais qualificado, não basta apenas dizer que saem muitas pessoas das universidades, porque se elas depois não ficarem cá, e mesmo que fiquem num primeiro emprego, ao fim de um certo tempo digam eu aqui não me safo, sobretudo se forem pessoas com algo que nós precisamos, que é a ambição, as coisas não vão correr bem. E desse ponto de vista, aquilo que nós tivemos foi o contraste entre uma proposta que para todos os efeitos era populista, e o discurso quer de Pedro Nuno Santos, quer de André Ventura, foram discursos populistas, e uma outra proposta que eu nem sei se foi muito bem defendida, pelo menos no discurso público, não me parece que tenha sido suficientemente bem defendida pelo Governo, até porque para fazer isto o Governo devia tentar fazer algo que eu sei que é difícil, mas é conversar com quem, apesar de tudo, tem mais ambição na reforma fiscal, que é a Iniciativa Liberal. É o único partido que tem defendido uma redução drástica do número de escalões, e que defende isso. E, portanto, eu acho que há uma lógica aí que choca muito com preconceitos, que são preconceitos ocidentais, não são só preconceitos portugueses, mas que nós levamos a um limite absurdo, completamente absurdo. E desse ponto de vista, enfim, isto agora não adianta nada, são peanuts para um lado e para o outro, mas no futuro podem não ser. E o caminho que iniciamos ou não iniciamos agora pode ser muito significativo.